Olá, este é o Talk Mich, eu sou Charles Santos e estou semanalmente nesse canal para falar sobre temas relevantes para a fé cristã e a obra missionária. O Talk Mich tem a proposta de falar e reagir sobre temas relacionados à obra missionária, teologia e espiritualidade de uma forma leve, relevante e intencional. Siga junto conosco, pois nossa missão é falar e pensar sobre a ótica da missão de Deus na história. Então, sigamos juntos nesse Talk Mich de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sino de notificação. Deixe também seus comentários, sugestões de novos reactions, de novas propostas de abordagem aqui nesse canal, na área de missões, na área de teologia bíblica da missão, na área de igreja e espiritualidade. Você também pode cooperar com o nosso Talk Mission, sendo um doador e participando também ativamente. O link está na descrição desse vídeo. Bom, sem enrolação, vamos para o Talk Mission de hoje. O tema a ser abordado está agregado à questão de visões erradas que muitas pessoas têm sobre missionários. Isso paira logo naquela pergunta que não quer calar sobre o que seria o missionário, o que seria o trabalho missionário. Muitas pessoas, mesmo nos ciclos cristãos, nos ciclos evangélicos, olhando de maneira contextual para o Brasil, elas têm dúvidas significativas, ingênuas e até sinceras sobre a figura do missionário. Outras pessoas, mesmo caminhando muitos anos, por muito tempo, dentro do universo da igreja cristã evangélica no país, eles têm uma visão também um tanto quanto reducionista do trabalho, da atuação e da figura do missionário. Eu elenquei aqui, marquei 8, para ser mais exato, visões erradas que muitas pessoas têm sobre o missionário. Essa é a temática de hoje e vamos abordar um pouquinho dessas 8 visões aqui, muitas vezes abordadas, muitas vezes sinalizadas, muitas vezes identificadas com pessoas que frequentam ambientes ou igrejas que não têm uma identidade missional muito participativa e atuante. Então, a primeira visão errada que as pessoas têm sobre missionário, eu vou colocar aí agora, é justamente a percepção de uma super espiritualidade, uma super visão espiritualizada de que missionários são super crentes ou super santos, entre aspas. Missionários são aquele tipo de pessoa que são praticamente impecáveis, são praticamente perfeitos em suas ações, que têm uma vida de espiritualidade acima da conta, acima do humano, acima daquilo que as pessoas conseguem enxergar no dia a dia da própria prática de vida cristã da igreja, das pessoas da igreja e até das suas próprias vidas. Então, missionário é alguém que teve esse senso de abnegação, esse senso de caminhada, esse senso, muitas vezes, de renúncia, e muitas pessoas acabam atrelando a figura do missionário a uma ideia de um estigma de um super cristão, de um super crente. Entretanto, missionários são pessoas normais, missionários são seres humanos, missionários são pessoas normais, pecadoras na sua natureza, redimidas pela obra de Jesus, que estão obedecendo ao chamado de Deus para trabalhar, tanto dentro da sua cultura, como também de forma transcultural. Missionários são pessoas que lutam diariamente contra os seus próprios pecados, suas famílias têm discussões, têm conflitos a serem resolvidos, situações a serem trabalhadas, áreas a serem amadurecidas, como qualquer outra família de cristãos. Seus filhos, muitas vezes, lhes deixam loucos, algumas vezes, os seus filhos não vão seguir o exemplo e o caminho da fé dos pais, porque a fé é algo singular, que muitas vezes é expressa naquele ambiente plural no qual nós chamamos
de igreja, templo ou local de culto. Então, missionários não são heróis, apesar desse estigma acompanhar muitos missionários e apesar de muitos missionários gostarem do estigma, do rótulo de super-herói, de super-crente, de super-santo. Mesmo tendo essa percepção, missionários não são supercrentes. São seres humanos lutando contra a sua própria humanidade, a sua própria zona, né, de queda, aquilo que foi afetado pelo efeito da queda, com a sua natureza humana e precisando da graça de Deus todos os dias para seguir em frente. Uma outra percepção sobre o missionário errada, uma outra visão que alguns ciclos e pessoas acabam tendo sobre missionários, é que missionários vivem em condições inóspitas e devem sobreviver sem nenhum tipo de conforto. Ou seja, todo mundo pode ter o que for possível para facilitar o seu conforto familiar, a sua vida, independente do contexto onde viva, mas o missionário não. O missionário, eles são pessoas que eles precisam sobreviver mais ou menos sem nenhum tipo de conforto ou sem nenhum tipo de situação que lhe venha trazer algum tipo de benefício pessoal ou familiar. Precisamos entender que missionários vivem no mundo inteiro, muitos vivem em mega cidades, não só em ambientes rurais ou inóspitos ou selvagens. Então, existem vários contextos de missionários, missionários que atuam no contexto urbano. Então, quando esses missionários eles retornam ao seu país para um momento de férias, missionário é ser humano, então ele precisa descansar, ele precisa de férias, ele precisa da comunhão dos seus familiares, da sua igreja local. Então, eles vivem muitas vezes num ambiente onde a cultura local, o contexto local gera vários tipos de conflitos, estresse, e uma série de situações que vão pressionar as suas emoções, a sua espiritualidade ao extremo. Então, o missionário, ele necessita de situações, ele necessita de forma legítima de usufruir de coisas que vão facilitar também a sua espiritualidade, a sua humanidade e a sua forma de servir no reino. É interessante que missionário, ele vai ao supermercado, ele tem preferências alimentares, ele tem necessidades médicas, então não é conforto o missionário ter algum tipo de apoio, algum tipo de suporte específico, porque isso está dentro da área do cuidado missionário, que tanto instituições missionárias como igrejas locais devem ter com seus vocacionados, familiares, parceiros e colaboradores. Então, o missionário não é pecado nenhum usufruir de um tempo de descanso, um tempo de férias, de ter uma infraestrutura, uma plataforma de bens e ferramentas para melhor servir no contexto onde ele está sendo missionário, está atuando como missionário para a glória de Deus. Uma terceira questão levantada nessa causa sobre visões erradas que as pessoas têm sobre missionários é aquela de que, por conhecer sua cultura de origem, o missionário deve se sentir confortável em seu país natal, em seu retorno. Muitas pessoas que não estudam antropologia missionária, que não estudam comportamento humano e etc., elas acabam desconhecendo a ideia de que o missionário, ele é um ser humano e quando ele passa muito tempo numa cultura, vivendo num outro contexto, ele acaba se adaptando àquela cultura, e ele acaba vivendo o que os estudiosos chamam de choque cultural reverso. Tem um choque cultural quando você chega na cultura aonde você vai trabalhar, que é diferente da sua de origem. Não existe cultura superior, inferior, melhor ou pior. O que existe são culturas com nuances de valores e costumes diferentes. Então, o missionário, muitas vezes, ele está trabalhando num contexto onde esses nuances e valores são diferentes da cultura de origem dele, e ele precisa lidar na volta com um processo de encontrar
pessoas, igrejas, situações que já não são as mesmas de quando ele partiu. Então, isso é chamado de choque cultural reverso, de querer, às vezes, um nível de abnegação, de renúncia, de compreensão da missão de Deus, no mesmo patamar, no mesmo nível que ele tem internalizado, praticado, entendido. Então, essa percepção ela é errada. As igrejas hoje estão, muitas delas, muito mais conscientes do cuidado missionário. Isso tem crescido, essa temática no Brasil, mas ainda é algo que precisamos crescer e avançar. A quarta visão errada que eu queria elencar aqui é que missionários viajam bastante, muitas pessoas pensam assim, e tem muito dinheiro ou ajuda. Então, eu falo isso porque já estou nessa questão de trabalho missionário há 25 anos, né, de ministério missionário, dependendo do suporte de igrejas e doações. Então, muita gente acaba pensando que missionário viaja bastante porque tem muito dinheiro ou muita ajuda. E, na maioria dos casos, o missionário é alguém que vive no limite orçamentário para poder sustentar projetos, para poder sustentar a própria família, os trabalhos aos quais ele tem ali se mostrado devoto, né, a Deus para poder exercer de forma prática esses trabalhos, esses projetos e também sustentar situações e pessoas que acabam recebendo aporte para poder potencializar a ação missionária naquele contexto. Então, você tem que sempre perguntar ao missionário como você pode ajudá-lo, ao invés de falar sobre os planos ou cobrar necessariamente sobre relatórios. Na verdade, prestação de contas ela é uma ação, uma ferramenta que faz parte da ação missionária entre vocacionado, igreja enviadora, parceiros que dão suporte e organizações missionárias, mas isso tem que ser feito dentro de um patamar, dentro de uma figura de reciprocidade e de apoio mútuo. Uma outra visão errada que eu queria partilhar com vocês é que muitas pessoas em muitos ciclos cristãos eles acabam pensando que missionário é aquele supercrente que tem o poder de saber muitas línguas ou várias línguas, né? Então, isso também é um engano, uma visão errada, um reducionismo, porque missionários muitas vezes são aprendizes e cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo tem a sua área de dificuldade, tem gente que é mais voltada para essa questão até cognitiva de um aprendizado de línguas mais rápido, mas isso envolve também dedicação, disciplina, intencionalidade, uma série de questões. Tem outras pessoas que são mais lentas nesse processo e nem todos os missionários falam várias línguas ou aprendem várias línguas. Então, aprender o idioma é algo muito difícil, mesmo aqueles que já conhecem bem a língua podem enfrentar dificuldades, e alguns missionários nunca chegam a dominar bem a língua do grupo com quem querem trabalhar o evangelho. Então, missionários são aprendizes de língua e eles precisam da graça de Deus, eles precisam também de oração e aporte e suporte para isso. A sexta visão errada sobre missionários que eu queria abordar é essa daí. Evangelizar é uma tarefa fácil para os missionários. Na verdade, evangelizar ela é algo que exige do missionário preparo, exige de qualquer pessoa, de qualquer cristão, a consciência de que evangelismo não é fácil para ninguém, porque exige preparo, exige estudo da Escritura, exige um processo todo também, uma dependência do Espírito Santo para a conversão daqueles que são ouvintes do Evangelho, e também entender que cada contexto, cada local, as estratégias para se compartilhar aquilo que é essencial, que é o Evangelho, elas não são as mesmas. Elas muitas vezes elas vão ser, o método vai mudar, mas o conteúdo não. Então, evangelizar não é fácil, é uma ação sistêmica que depende
de preparo, depende de vida de oração, de caminhar com Cristo, e também das pessoas entenderem que mesmo os crentes mais fiéis ao Evangelho, que vão aos lugares mais distantes e inóspitos do planeta, eles não têm o poder de convencer ninguém acerca do Evangelho, eles são apenas ferramentas de proclamação. Então, evangelizar não é uma tarefa fácil. Em penúltimo lugar, missionários, muitas pessoas vão ter a visão errada de que missionários são pessoas que fizeram votos de pobreza. Isso cai dentro daquilo que o Augusto Nicodemos, doutor Augusto Nicodemos, ele fala em uma das suas abordagens. E o evangélico brasileiro, eu estou me referindo à igreja brasileira, principalmente, o evangélico brasileiro é um evangélico de alma católica. Ele saiu do catolicismo, ele se tornou cristão, entretanto, porém, todavia, ele ainda carrega na sua matriz de crença interna muitos elementos dogmáticos da fé católica romana. E a base da nossa visão brasileira de missões, e também de muitos países que foram ali dominados pelo catolicismo romano, é uma base voltada para aquilo que nós chamamos de missões franciscanas e a missão ali dos jesuítas, uma ideia principalmente franciscana e dos jesuítas, né, de expansão territorial. Então, todos os missionários, eles precisam comer, precisam vestir, precisam colocar combustível no carro, precisam de logística ministerial, e tudo isso custa alguma coisa. Então, o missionário não é uma pessoa que fez votos de pobreza, né? Nada disso. Eles estão vivendo, servindo, né? Missionário serve, e ele precisa ser tratado com dignidade. Ele não tem um salário formal, mas ele precisa de um sustento que é fruto dessas doações e dessas instituições, igrejas e pessoas ali físicas que entendem o seu papel na missão de Deus. De fato, alguns missionários vivem em lugares onde o custo de vida também é muito alto, e tudo isso tem impacto econômico, orçamentário, etc. Então, é uma área também, dentro do cuidado missionário, que muitas organizações e igrejas precisam amadurecer. E, por fim, a última visão errada que eu queria tratar sobre aquilo que muitas pessoas acabam desenvolvendo sobre a figura do missionário, é justamente o pensamento reducionista que as pessoas têm desenvolvido de que missionários devem estar sempre bem espiritualmente e emocionalmente. Aquilo que eu falei, missionário não é super crente, não é super santo. Então, missionário não são pessoas que estão sempre vivendo e desfrutando de um avivamento, um despertamento espiritual. Missionários são pessoas que sofrem problemas pessoais, problemas emocionais, problemas econômicos, que têm o luto no meio do processo, a distância da família. Então, tudo isso gera situações que precisam ser trabalhadas internamente. O que o missionário precisa desenvolver a cada dia é um senso, claro, de maturidade na sua fé, uma fé robusta que traga respostas para esses momentos de fraqueza. Nós somos seres humanos, nós passaremos por momentos em que tudo que queremos é cavar um buraco e nos escondermos dentro dele. Então, toda forma de generalização é algo muito nocivo à ação missionária. Nós precisamos sempre pensar e entender que em todos os ambientes humanos existem também pessoas que usam a indumentária e o rótulo de missionário, mas elas não se postam como missionário. E basicamente isso precisa ser trabalhado de uma forma mais madura e mais robusta pela igreja, principalmente nossa nação, Brasil, né? Para vocês que estão aí no Brasil. Vamos deixar uma dica de literatura. A dica de literatura de hoje, está aparecendo aqui do lado, é uma obra do meu amigo e diretor de missão, Paulo Feynman,
foi publicado pela Betel Publicações, que se chama Reencontrando o Caminho da Missão. O link está na descrição desse livro, tá? Está aqui na descrição do vídeo, e ele trabalha vários aspectos sobre o cuidado, fala de vários temas relacionados, muito disso que tratamos aqui, ou que acaba gerando uma visão errada sobre missionário e sobre a atuação da Igreja Nova Missionária. Então, é um livro muito fácil de leitura, com um conteúdo simples, sem ser simplista, e trazendo profundidade sobre a temática. Então, vale a pena conferir, está aí o link na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Tá certo? Estamos chegando ao fim desse vídeo, espero que tenha edificado você, ouvinte. Deixa aí os seus comentários na descrição e apoie o nosso ministério, Charles Santos em Moçambique. Estamos aqui trabalhando na nação moçambicana, na África. Tem aí o meu site, seja um apoiador, saiba mais lá, tá? É só acessar o site. Não esqueça também de seguir aí as redes sociais, tanto do Talk Mission, como as minhas redes sociais. E se você quiser apoiar o canal, é só entrar aí na descrição, me chamar no privado, saber maiores informações, tem um link que leva direto para o meu WhatsApp aí na descrição. Se você quiser maiores informações sobre missões, sobre o Reino de Deus, estamos à disposição. Então, esse é o Talk Mission, e até o próximo vídeo aí, que vamos disponibilizar na próxima semana. Que Deus abençoe, sigamos juntos, sirvamos juntos para a glória de Deus.